Subseção 2ª. Do controle da despesa total com pessoal. Artigo 21. É nulo de pleno direito. Inciso 1º. O ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda a as exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do caput do artigo 37 e no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal. B. Ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Inciso 2º. O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Inciso 3º. O ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. Inciso 4º. A aprovação, a edição ou a sanção, por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de Tribunal do Poder Judiciário, e pelo chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público, quando a. resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. B. resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Parágrafo 1º. As restrições de que tratam os incisos 2º, 3º e 4º. Inciso 1º. Devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do poder ou órgão autônomo. Inciso 2º. Aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos poderes referidos no artigo 20. Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no artigo 20 que houver incorrido no excesso. Inciso 1º. Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Inciso 2º. Criação de cargo, emprego ou função. Inciso 3º. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4º. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Inciso 5º. Contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2º do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição, e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 23. Se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Parágrafo 2º. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Parágrafo 3º. Não alcançada a redução no prazo estabelecido e enquanto perdurar o excesso, o poder ou órgão referido no artigo 20 não poderá. Inciso 1º. Receber transferências voluntárias. Inciso 2º.
obter garantia, direta ou indireta, de outro ente. Inciso 3º. Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao pagamento da dívida mobiliária e as que visem a redução das despesas com pessoal. Parágrafo 4º. As restrições do parágrafo 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no artigo 20. Parágrafo 5º. As restrições previstas no parágrafo 3º deste artigo não se aplicam ao município em caso de queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido a: inciso 1º. Diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municípios decorrente de concessão de isenções tributárias pela União. Inciso 2º. Diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com pessoal do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no artigo 19 desta lei complementar, considerada, para este cálculo, a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente. Seção 3ª. Das despesas com a Seguridade Social. Artigo 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do artigo 17. Parágrafo 1º. É dispensada da compensação referida no artigo 17 o aumento de despesa decorrente de: inciso 1º. Concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. Inciso 2º. Expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. Inciso 3º. Reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. Capítulo 5º. Das transferências voluntárias. Artigo 25. Para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 1º. Existência de dotação específica. Inciso 3º. Observância do disposto no inciso 10 do artigo 167 da Constituição. Inciso 4º. Comprovação por parte do beneficiário de: a. que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos. b. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde. c. Observância dos limites das dívidas consolidada e imobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal. d. Previsão orçamentária de contrapartida. Parágrafo 2º. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. Parágrafo 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. Capítulo 6º. Da destinação de recursos públicos para o setor privado. Artigo 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. Parágrafo 2º.
Compreende-se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Artigo 27. Na concessão de crédito por ente da Federação a pessoa física ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Artigo 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. Parágrafo 1º. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos e outros mecanismos, constituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias.